Filho de André Surak fala sobre se prostituir e revela: prefiro minha mãe prostituta do que crente. Volta para mim. A questão que se coloca, mais uma vez, é a seguinte. A civilização, ela nasce da castração do desejo, tá? O Dr. Sigmund Freud disse numa obra famosíssima chamada Mal-Estar na Civilização o seguinte axioma: a civilização nasce da castração. Isso é uma afirmação conservadora. Todo mundo tem suas pulsões sexuais. Na pré-história, se um homem quisesse uma mulher, ele pegava um pedaço de um porrete, dava na cabeça dela e transava com ela, e depois tinha filhos. Ninguém sabia de quem eram aqueles filhos eram comidos pelos bichos, se sobrevivessem bem, se não sobrevivessem, amém. E eram criados em meio da natureza, sem nenhum tipo de princípio socioafetivo, e se transformavam em animais e bestas selvagens também. A partir do primeiro esboço de consciência de que uma mulher que engravida, dá à luz, gera um filho seu, criou-se o primeiro momento da percepção de que existe ali uma família, da possibilidade da imortalização daquele desejo através da concepção de um filho. Aí você cria um elo afetivo, o homem, no caso, que transou com aquela mulher, que fez sexo com aquela mulher, cria um elo afetivo com aquela mulher e um gesto de afeto em relação à cria daquele casal. O princípio da família molda o princípio primeiro da civilização. De você, aí você passa a castrar, a limitar em alguma medida o seu desejo, para não sair por aí fazendo filho em todo mundo, estuprando todo mundo e matando todo mundo e deixando o filho sem saber de quem é. Você cria uma identificação com aquela mulher que gerou um filho seu, que gerou a possibilidade da sua continuação. Agora, se a gente percebe, se a gente volta como que era a revolução sexual, que todo mundo é livre para fazer o que quiser, como bem quiser, em alguma medida até foi interessante a revolução sexual para não deixar as pessoas presas também a um casamento que foi o outro radical livre, né? Tudo bem, o casamento ele é a melhoria do tecido social porque ele regulariza a sociedade. Um homem, uma mulher, um filho, eventualmente regulariza os desejos, as pulsões sexuais, regulariza os nossos afetos, os nossos instintos animalescos, a gente cria um afeto pela pessoa, pela mulher, pelo filho, etc. e vice-versa. Entendeu? Agora, você transformar isso também numa obrigação também é ruim. Nesse sentido, a liberdade sexual é nesse sentido, você procurar uma pessoa para você casar é necessária. Agora, quando você estabelece a liberdade, uma falsa liberdade em nome de libertinagem, quando a própria mídia noticia e reverbera e espalha que é normal, que é legal, que é divertido, que é exótico, um filho preferir uma mãe prostituta e filmar a prostituição da própria mãe e filmar a mãe fazendo sexo de maneira anedótica com um anão, sei lá, com quem lá seja, você cria exatamente esse instinto anticivilizatório da própria mídia, que é ocupada por esquerdistas, que é ocupada por progressistas, que vem na libertinagem um princípio de liberdade. Não é. Eu estou dizendo para proibir? Não. Eu acho que se ela quiser fazer isso, ela é livre para fazer o que ela quiser. Se o filho quiser fazer isso, é livre para fazer o que quiser. Mas eu acho assim, a condenação moral é didática para gente que faz isso. Sinto muito, eu condeno moralmente. Não acho que é uma coisa salutar um filho transar com a mãe ou filmar a mãe fazendo sexo. Isso é anticivilizatório. Os tabus, um pai que não fica com o filho, uma mãe que não fica com o filho, ou um filho que não pode filmar a mãe transando, ele é necessário para estabelecer essa unidade familiar para além das pulsões sexuais. Senão todo mundo vira bicho. Aliás, nem bicho comete incesto. Na maioria das vezes. É uma coisa horrorosa que está acontecendo quando a mídia faz disso uma coisa banalizada, comum, absolutamente de maneira sorrateira. E isso é um princípio também completamente espúrio de uma mídia identitária que quer achar que a liberdade é o fundamento de libertinagem e de esgarçamento do tecido social. Isso não melhora a vida de ninguém. Isso simplesmente corrói o princípio básico que sustenta a família, que sustenta a civilização e a sociedade, que é a família. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.